que afetou a natureza. Então a natureza e o planeta Terra geme, esperando a revelação dos filhos de Deus. Fala de um gemido que é nosso, porque vivemos ainda nesse mundo de pecado, de erro, de engano, de falhas, em que a gente coloca os pés pelas mãos, a gente peca, erra todo dia, e a gente geme de dor esperando o fim disso. E fala que o Espírito Santo geme. E é normal a gente gemer. É esquisito a planeta Terra gemer. Parece uma metáfora. Mas Deus gemer, o Espírito Santo gemer de dor do nosso lado, orando e intercedendo. O próprio Deus, visto como o ser impassivo, aquele que nada toca e que em nada é surpreendido, é alguém que do lado da gente, no nosso sofrimento, geme. Ele sente conosco, ele se compadece. Nós temos um Deus que, quando vê a nossa dor e dificuldade, ele não está longe. Quando você chora, há um Espírito chorando do teu lado. Quando você está desesperado, há um Cristo, há um Espírito que sente o teu desespero. Quando você acha que não tem mais esperança, que não tem mais solução, que não tem mais salvação, que não tem mais jeito, o próprio Espírito Santo está lá, sentindo com você a desgraça do teu coração. Porque ele se compadece, porque ele sente junto. Temos um sacerdote que sente, irmãos. Às vezes eu não consigo me compadecer desse jeito, como pastor de uma igreja. As pessoas falam comigo, contam os seus pecados, falam algumas coisas, às vezes eu quero me envolver, às vezes me envolvo até demais, às vezes me envolvo até de menos. E lutando contra o meu pecado, tento aprender como ser um bom conselheiro, qual é o nível de me envolver, não me envolver. A gente tem um Cristo, um Deus eterno, que se envolve, que entra no nosso sofrimento, que se compadece e sente conosco. Ele é o rei que olha para nós e se compadece e sente junto. Quando Cristo veio à terra, irmãos, ele veio como um homem comum. Sua família era comum, sua cidade era comum, até seu nome era comum. Jesus significa basicamente Josué, é o mesmo nome. Mas Jesus, ele foi diferente de nós acerca do sofrimento. Porque Jesus passou por aqui e viveu as nossas fraquezas, tendo sido tentado em todas as coisas, mas sem pecado, ele passa pelo sofrimento e pela tentação de uma forma que a gente muitas vezes falha em passar. O homem comum, nós falhos e pecadores, quando sofremos, raramente ficamos mais empáticos. Às vezes a gente acha que o sofrimento vai fazer com que a gente tenha um olhar mais bondoso com aquele que também sofre. Mas isso é geralmente falso. Geralmente o homem sem Deus, ou até o cristão lutando ainda contra seus pecados muito comuns, quando sofre, geralmente se torna mais insensível. Às vezes se torna mais cínico. E eu lutei muito contra isso na minha vida, eu ainda luto muito. A maioria dos irmãos sabe, eu tenho desde o fim da adolescência problema de dor crônica no corpo. Então hoje, graças a Deus, não sinto mais nada, muito controlado, mas por muito tempo eu sentia muita dor, era muito ruim. E sabe o que acontece? Ninguém podia reclamar de dor para mim. Eu estou com uma dorzinha na perna. E eu aqui, eu quero arrancar minha perna fora. Você não tem noção? Eu sacodo de manhã, todo duro. É um negócio terrível, não consigo dormir. Ninguém podia dizer nada. Aí eu casado. Pensa maravilha, não é? Eu tô com cólica. Eu que estou todo morrendo aqui, não é? Ninguém podia dizer nada, porque meu sofrimento é maior que o sofrimento de todo mundo. Geralmente é isso, né? O meu sofrimento é maior que o sofrimento de todo mundo. A minha dor, eu preciso de um grande redemoinho em que eu sou o epicentro e a minha dor tem que fazer o mundo girar em torno de mim. Certo? Então eu sofri. E se eu sofri, eu senti. O teu sofrimento eu não sinto, quem sente é tu. Eu sinto o meu. Como eu sinto o meu sofrimento é o centro da minha vida. Então quando você sofre, chapa, eu não estou nem aí, porque eu sofri mais. Não reclame para mim não, você vai ouvir. Eu vou competir a desgraça. Você já competiu desgraça? Ô mulher, eu estou com uma dor aqui no ciático, e eu que estou com uma hérnia aqui que vai até embaixo, né? Aí chega outro do nada, e eu que não sei o quê, né? Daqui a pouco o povo está... E eu que morri e ressuscitei, né? A gente está o tempo todo querendo ser melhor até em ser pior, né? A gente está competindo até em quem tem mais desgraça na vida. Jesus sofreu. Jesus passou pelos mesmos problemas que nós. Jesus foi tentado em todas as coisas. Veja isso, Jesus foi tentado. O pecado tentou atraí-lo. O próprio diabo chegou diante dele no deserto e usou a palavra contra Jesus, tentando Jesus ao pecado. O próprio diabo. Você não precisa de tudo isso para pecar. Eu não preciso de tudo isso para pecar. Basta um satanazinho pequeno, já pega muita coisa.
O próprio diabo chega diante do Senhor, tentando convencê-lo ao pecado. Ele sofre conosco e sofre morte de cruz. E o que ele faz é nos colocar como objetivo do seu compadecimento. Ele sofreu mais do que a gente. Ele foi tentado mais do que a gente. Ele viveu pleno e perfeito de uma forma que a gente não vive. E o que ele faz não é passar na nossa cara, não é competir com a gente. O que ele faz é se compadecer da gente. E isso eu não faço. Isso você não faz. E isso a gente tem que lutar todo dia diante de Deus para Ele nos dar uma graça para transmitir aos outros. E Cristo é aquele que passou pelo mesmo que a gente, que passou por tudo que a gente passou e simplesmente sente conosco e se compadece das nossas dores.